Existem apenas dois estados: ou você está evoluindo, ou está ficando para trás. E mesmo quando você acha que está parado, o mundo continua girando. As pessoas ao seu redor mudam, a vida avança, e você, querendo ou não, também está sendo empurrado em alguma direção. A questão é, você quer ir para onde? Se você chegou até aqui, talvez esteja cansado de repetir os mesmos padrões, cansado de promessas vazias, de frases bonitas que não mudam nada e de conteúdos rasos que só distraem. Mas esse vídeo é diferente. Aqui, eu vou te apresentar 12 citações estoicas, poderosas, reais e atemporais, que não servem só para pensar bonito. Elas servem para viver melhor. E não importa onde você esteja agora, no topo ou no fundo. O que importa é que a partir de hoje, você muda de direção. Você começa a escolher com mais consciência, agir com mais intenção, se respeitar com mais firmeza e, principalmente, a construir uma mente que ninguém pode derrubar. Como disse Lao Tse, uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Esse é o seu primeiro. Então escreva nos comentários: hoje avanço com a força de um estoico, porque quando você escreve, você declara. E quando declara, você começa a se mover. Agora vamos começar com a primeira. Citação 1. Se alguém lhe disser que uma certa pessoa fala mal de você, não dê desculpas sobre o que é dito a seu respeito, mas responda: ele ignorava meus outros defeitos, caso contrário, não teria mencionado apenas estes. Epicteto. Ouvir que alguém falou mal de você tira qualquer um do sério. Porque no fundo, todos nós queremos ser respeitados, aceitos, admirados. É um desejo quase instintivo, o de se sentir visto com bons olhos. E é por isso que, muitas vezes, nossa primeira reação é nos defender. Queremos provar que não somos aquilo que foi dito, rebater a crítica, vencer no argumento, mesmo que isso custe a nossa paz e, às vezes, a nossa dignidade moral. Mas Epicteto aponta outro caminho, o da maturidade emocional. Em vez de entrar em desespero para proteger a própria imagem, ele sugere que a gente responda com leveza, até com um toque de humor, porque quem realmente sabe quem é, não precisa entrar em guerra para se afirmar. Para chegar nesse ponto, no entanto, é preciso ter muita coisa resolvida por dentro. É preciso entender que o nosso valor real não depende da aceitação dos outros, e que não somos o reflexo do olhar alheio, mas sim da forma como nos percebemos, da maneira como cultivamos quem realmente somos. A opinião dos outros pode até ser barulhenta, mas isso não faz dela uma verdade. Pense em uma nota de R$100, jogada no chão, toda amassada, suja, quase irreconhecível. Se você encontrar, vai pegar, porque o valor continua o mesmo. Não importa o estado externo, com a gente é igual. Nenhuma crítica diminui alguém que conhece o próprio valor. O que te define não são as impressões que deixam sobre você, mas o quanto você evoluiu como pessoa, emocionalmente, intelectualmente, financeiramente e espiritualmente. Só que hoje, muita gente mede progresso apenas pela conta bancária, como se crescer fosse só ganhar dinheiro, e esquecem que sem o cuidado com as outras áreas da vida, a balança fica torta, o vazio cresce, o desgaste emocional explode, e nada parece suficiente. Você pode ser espiritualmente elevado, mas se não consegue se relacionar, nem se sustentar, acaba dependente de outros. Do mesmo jeito, pode ter muito dinheiro, mas viver com um buraco interno que nada preenche. Crescimento verdadeiro é aquele que sustenta a sua paz, sua clareza, sua autonomia. Quando você se dedica a crescer por inteiro, as críticas perdem a força. Você se torna menos vulnerável, mais centrado, mais leve, não por arrogância, mas por lucidez, porque entende que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com discussões que não levam a nada. Sua vida emocional começa a melhorar quando você escolhe focar no que constrói e não no que corrói. Cultivar o pensamento positivo, superar padrões negativos e alinhar sua mente ao seu progresso. É isso que vai te blindar. Não contra as palavras dos outros, mas contra o poder que elas costumavam ter sobre você. Se isso faz sentido para você, declare para o mundo. Deixe nos comentários: meu foco está no que constrói. E da próxima vez que alguma coisa te perturbar, volte sua mente a essa declaração. Citação 2. Adote a diferenciação de papéis. Epicteto. Muita confusão emocional vem do fato de que queremos viver vários papéis ao mesmo tempo, mesmo que esses papéis sejam contraditórios.
Queremos os benefícios de um sem abrir mão das liberdades do outro, e isso nos coloca em constante atrito com a realidade. É como alguém que quer viver um relacionamento profundo, mas age como se ainda estivesse solteiro, ou alguém que quer empreender, mas espera ter a rotina tranquila de um funcionário. Quer filhos, mas reclama do peso da responsabilidade. Quer paz, mas se recusa a abrir mão dos conflitos que alimenta. O que Epicteto nos ensina é que, para viver com clareza, precisamos primeiro entender os papéis que escolhemos assumir, e depois honrá-los. Quando você reconhece seu papel, seja como pai, mãe, amigo, parceiro, profissional, você começa a se comportar de forma coerente com aquilo que assumiu viver. Caso contrário, você vive dividido, meio aqui, meio ali, e não se entrega por inteiro a nenhum dos lados. O estoicismo nos chama de volta ao eixo. Ele nos convida a sair da ilusão de querer tudo ao mesmo tempo e a assumir com coragem aquilo que a vida está pedindo de nós agora. Isso é maturidade. É escolher agir de forma responsável, mesmo quando dá vontade de escapar. E mais, é entender que, embora a gente conviva com muitos, só um papel é totalmente nosso, o de ser quem somos. Podemos influenciar o outro, cuidar do outro, apoiar o outro, mas nunca vamos controlar o outro. O que está ao nosso alcance é apenas a forma como escolhemos agir, mesmo quando o outro nos decepciona ou não corresponde. Às vezes, você vai precisar estar presente com um familiar que fala coisas que te machucam, ou manter a calma num encontro, mesmo com a mente criando 1000 distrações. Ou respeitar o espaço de um amigo sem interpretar tudo como culpa sua. Cada situação é um teste. E o estoicismo é o treino que te fortalece para cada um deles. Viver com consciência de seus papéis não significa se anular, significa parar de fugir. Quando você sabe quem é e o que está fazendo aqui, a sua postura muda. E mesmo diante de um mundo confuso, você permanece centrado. Como dizia Sêneca, os sábios são autossuficientes. Mas mesmo assim, escolhem ter amigos, vizinhos e parceiros. Não porque precisam, mas porque entendem que os bons relacionamentos ampliam o bem que já existe dentro deles, e é aí que está o ponto central. Quando você se fortalece por dentro, você passa a contribuir com mais presença, mais verdade, mais coerência em tudo o que faz. Porque está inteiro, porque sabe o papel que escolheu, e vive com integridade dentro dele. Citação 3. Domine sua mente, domine sua vida. Epicteto. Enquanto você não dominar a sua mente, ela será dominada por tudo ao redor. Notícias, julgamentos, preocupações, expectativas, comparações. Você acorda já reagindo, vive apagando incêndios e termina o dia com a sensação de que viveu muito, mas não viveu nada que realmente importa. Epicteto nos alerta: ou você assume o leme da sua mente ou será levado pela maré das circunstâncias. E nem sempre quem dita o ritmo lá fora tem o compromisso de te conduzir para um bom lugar. O mundo te empurra para fora de si, te distrai, te consome, e se você não estiver consciente, vai acabar vivendo uma vida automática, sempre ocupado, sempre cansado, mas com a alma desconectada. Dominar a mente não é sobre controlar pensamentos o tempo todo, é sobre saber escolher em que pensamentos você vai acreditar. É ter a coragem de dizer: esse medo não é meu. Essa comparação não me serve. Esse pensamento não precisa virar verdade. Quando você começa a praticar isso, percebe que há um espaço entre o que acontece e o que você sente. E esse espaço é o lugar da liberdade. Ali você pode respirar, refletir e decidir. É ali que mora o autocontrole, a serenidade, a clareza. E você não precisa de um evento para isso. Pode começar no simples. Quando alguém te provoca e você escolhe não reagir. Quando algo dá errado e, ao invés de se culpar ou culpar o mundo, você analisa com calma. Quando bate aquela ansiedade e você, em vez de fugir, observa, acolhe, respira. Cada vez que você faz isso, fortalece a musculatura da mente e, com o tempo, você se torna menos reativo, menos impulsivo e muito mais forte. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em focar apenas no que está sob nosso controle. Porque quando você se ocupa do que pode mudar, sua energia é bem utilizada. Mas quando vive preocupado com o que está fora do seu alcance, você se esgota e não muda nada. Dominar a mente é parar de gastar energia tentando controlar o que é externo
e começar a investir essa energia em como você pensa, sente e age. E quando essa mudança acontece, não importa o caos lá fora, por dentro tudo fica mais em paz. A sua vida começa a mudar quando você entende que não é vítima dos seus pensamentos. Você é o dono da casa e pode sim decidir quem entra, quem sai e quem não vai mais ser bem-vindo aí dentro. Citação 4. Frente a cada desafio, lembre-se dos recursos que você já tem dentro de você para lidar com ele. Epicteto. Às vezes tudo o que acontece é um imprevisto, mas o que vem depois é desespero. A gente sente como se não tivesse o que é preciso para lidar com aquilo, como se fosse pequeno demais, fraco demais ou despreparado demais. Mas Epicteto nos lembra: antes de se render, olhe para dentro. Você já enfrentou outras tempestades antes, já caiu, já chorou, já foi ao fundo, e ainda assim está aqui, talvez mais calejado, mais sensível, mais consciente, mas está. A verdade é que a gente se esquece da própria força. A cada novo problema é como se fosse o primeiro, e aí a dúvida vem: será que eu dou conta? Mas a pergunta mais honesta seria: quantas vezes eu já dei conta? Epicteto nos ensina que a vida nunca exige algo que você já não tenha em alguma medida. Coragem, paciência, clareza, disciplina. Às vezes, esses recursos estão enferrujados, mas ainda estão aí. Basta lembrar, basta usar. É como alguém que no meio da correria esqueceu que tem uma lanterna no bolso. O escuro parece impossível até que decide procurar. E quando acende a luz, percebe que não precisava ter andado com tanto medo. Desenvolver esse olhar interno é como montar uma caixa de ferramentas emocional. Diante de um desafio, pergunte a si mesmo: o que eu posso usar aqui? Paciência? Calma? Foco? A resposta existe, mas só aparece quando você para de buscar lá fora e começa a procurar em si. A prática estoica é justamente isso. Um treino para que você se lembre de si mesmo quando o mundo tentar te fazer esquecer. Um treino para que você use o que tem, em vez de esperar por algo que talvez nunca venha. E quando essa atitude se torna um hábito, você começa a cultivar algo raro: tranquilidade em meio ao caos. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você aprendeu a se manter inteiro. Epicteto nos convida a trocar o coitado de mim pelo ainda bem que tenho isso em mim. E quando você consegue fazer essa troca, mesmo que só por um instante, algo dentro de você muda. Um tipo de confiança que não depende das circunstâncias. Uma força que não grita, mas sustenta. Porque sorte, como ele mesmo dizia, é quando a preparação encontra a oportunidade. E se você estiver preparado por dentro, vai saber transformar até o pior cenário em campo fértil para crescer. Citação 5. Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Sêneca. É fácil olhar para quem deu certo e pensar: teve sorte. Difícil é enxergar o quanto aquela pessoa se preparou em silêncio, por quanto tempo insistiu mesmo sem garantia de retorno, quantas vezes caiu e teve que recomeçar quando ninguém estava olhando. Sêneca nos ensina que sorte, na verdade, é só o nome que a gente dá quando o esforço encontra ocasião. E na maioria das vezes, essa ocasião não chega do jeito que a gente imagina. A vida real não avisa quando a oportunidade vai bater. Muitas vezes, ela chega disfarçada de crise, de rejeição, de mudança forçada. E nesses momentos, quem está preparado enxerga um começo, enquanto quem não está, só vê o fim. Se você espera que tudo esteja perfeito para agir, vai viver preso ao desejo e nunca chegar na ação. O estoicismo ensina justamente o contrário. Haja com o que tem, no tempo que tem, do jeito que for possível. Porque a preparação começa agora, e não quando tudo estiver favorável. E isso envolve aceitar o que a vida traz. O conceito de amor fati, que Nietzsche usaria depois, mas que já era vivido pelos estoicos, é exatamente isso. Amar o destino. Não resistir ao que acontece, mas transformar o que acontece em matéria-prima para o seu crescimento. Aceitar o momento presente não é passividade, é sabedoria. É entender que desejar que as coisas fossem diferentes não muda nada, mas agir com coragem diante do que é, muda tudo. É como um jogador que treina todos os dias, mesmo sem saber quando vai ser escalado. Ele não treina só quando tem jogo, ele treina porque sabe que, quando a chance chegar, não vai ter tempo de se preparar, vai ter que estar pronto.
Na vida é igual, não dá para se preparar só quando a oportunidade aparece. É preciso viver em preparo. E isso inclui disciplinar o desejo, alinhar suas escolhas com seus valores e agir com intenção, mesmo nos dias comuns. Porque quem está sempre pronto, nunca é arrastado. Quem se prepara, encontra sentido até no que parece perda. E quem aceita a realidade com coragem, transforma qualquer situação em aprendizado, e qualquer aprendizado em crescimento. Citação 6. O invulnerável não é algo que nunca é atingido, mas algo que nunca é ferido. A partir disso, vou lhe mostrar a pessoa sábia. Sêneca. Ser forte não significa nunca ser tocado, significa não ser destruído por aquilo que nos atinge. Porque a dor, a crítica, os imprevistos e as perdas fazem parte da vida. E esperar que nada disso aconteça é viver em negação da realidade. O que Sêneca nos mostra é que a verdadeira força não está em evitar os golpes, mas em aprender a absorvê-los sem se quebrar por dentro. Todo mundo tem dias difíceis, mas o que diferencia alguém sábio é a forma como lida com eles. Quando uma palavra mal colocada já te tira do eixo, ou quando um contratempo pequeno já te faz perder o controle. O problema não está no que aconteceu, mas no quanto isso ainda tem poder sobre você. Ser invulnerável, no olhar estoico, é ser emocionalmente estável. É construir dentro de si um centro de equilíbrio que não depende das circunstâncias. E isso não se conquista da noite para o dia. É um trabalho constante, de fortalecimento interno, que começa com uma escolha: parar de se ferir com o que não merece te ferir. A negatividade só te afeta quando encontra brechas. Quando você está desconectado de si, quando se julga fraco, insuficiente, ou quando ainda busca validação do lado de fora. Nesses momentos, qualquer coisa vira ameaça. Mas quando você está inteiro, o que te atinge não te derruba, no máximo, te ensina. É como o bambu, ele se curva com o vento, mas não quebra, porque é flexível e firme ao mesmo tempo. E a mente estoica é assim, aprende a ceder onde precisa, mas nunca perde sua essência. Se você quer paz de verdade, precisa trabalhar a raiz, e não só aparar os galhos da emoção. Isso significa desenvolver resiliência, praticar o silêncio interior e lembrar todos os dias que você não precisa reagir a tudo. Algumas coisas merecem uma resposta, outras, apenas a sua indiferença. A sabedoria não te faz imune à dor, mas te dá clareza suficiente para não se tornar refém dela, porque o que fere mesmo não é o fato, é o significado que você dá a ele. Sêneca não está te convidando a ser frio, está te convidando a ser livre. Citação 7. A verdadeira filosofia envolve progredir. Sêneca. Tem gente que passa anos achando que está vivendo, mas na verdade só está repetindo o mesmo padrão todos os dias. E o mais perigoso disso é que a repetição constante gera a ilusão de que existe evolução. Mas não é o tempo que faz você crescer, é o quanto você desperta. Progredir, para os estoicos, não tem nada a ver com ter mais, e sim com ser mais. Ser mais consciente, mais sábio, mais presente, mais coerente com seus próprios valores. E para isso acontecer, primeiro é preciso enxergar o que ainda falta em você. Sêneca foi direto. Ninguém pode evoluir se não reconhece suas falhas, e isso exige coragem. Porque é bem mais fácil apontar o erro do outro do que olhar no espelho e dizer: eu ainda não sei lidar com isso, eu preciso melhorar aqui. Mas o progresso só começa quando você tira o foco do mundo e coloca em si mesmo. Quando você para de esperar que as coisas mudem sozinhas e assume a responsabilidade pelo que pode transformar. É como ajustar um instrumento musical. Se você não escuta o som que ele está emitindo, nunca vai saber o que precisa afinar. O autoconhecimento é isso, é prestar atenção no que você está emitindo para o mundo, e principalmente para si mesmo. O problema é que muita gente não quer esse incômodo. Prefere manter a ilusão de que já é suficientemente boa, que não tem nada a aprender, que está tudo bem do jeito que está. Mas o estoico de verdade sabe, ou você está crescendo ou está parado. E quem está parado, já está ficando para trás. Isso não é uma cobrança, é um convite. Um convite a viver com intenção, a fazer de cada dia uma pequena chance de fazer melhor, e não apenas de passar o tempo. Porque sabedoria não é acumular frases bonitas. É transformar essas frases em conduta, é praticar, é ajustar o curso, é ter a humildade de mudar de ideia, de se refazer, de se tornar mais íntegro.
A verdadeira filosofia não está no que você sabe, mas no que você aplica. Ela está em se tornar pouco a pouco uma pessoa mais difícil de derrubar, mais justa nas decisões, mais serena diante dos desafios e mais fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém está vendo. Citação 8. Nenhum ruído te alcança e nenhuma palavra te tira do seu centro. Sêneca. Esse é o nível de paz interior que todo mundo busca, mas poucos estão dispostos a construir, porque não é algo que você encontra do lado de fora, é algo que se conquista, aos poucos, por dentro. Sêneca nos descreve aqui o estado de uma mente forte, uma mente que aprendeu a não reagir a qualquer provocação, que não se desestabiliza com o barulho alheio e que não vive à mercê das emoções dos outros. Uma mente treinada a permanecer centrada, mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle. Mas chegar a esse ponto não é mágica. É prática. É você aprender a se recolher quando precisa, a silenciar a pressa, a desligar o celular, a voz do mundo e ouvir a si mesmo. É entender que o verdadeiro autocontrole não vem da força bruta, mas da presença consciente, daquela escolha deliberada de não se perder com o que te puxa para fora. Sêneca não está falando de viver isolado, ele está falando de viver alinhado, alinhado com aquilo que realmente importa, alinhado com os seus princípios, com seus valores, com a sua intenção de viver com mais clareza e menos ruído. E isso exige disciplina, exige momentos diários de pausa. Pode ser uma caminhada, uma respiração mais profunda, uma página escrita no fim do dia. O importante é criar rituais que te tragam de volta para dentro, para que o caos de fora não te roube de você mesmo. A mente estoica é uma mente seletiva. Ela escolhe no que prestar atenção, o que alimentar, o que ignorar. Ela não se afoga em distrações, porque aprendeu que foco é um bem precioso demais para ser desperdiçado com bobagens. Marco Aurélio dizia: eu forço minha mente a se concentrar e evito que ela se desvie para coisas externas. E é isso que todos nós precisamos praticar. Forçar a mente a permanecer no presente, a não sair correndo atrás de cada pensamento aleatório, a não se perder tentando controlar o incontrolável. Se existe uma habilidade que pode mudar sua vida neste ano, é a de focar no que está ao seu alcance e deixar o resto ir. A paz que você busca não está na ausência de barulho, mas na força que você desenvolve para não deixar esse barulho te atravessar. Citação 9. Pare de falar sobre como uma boa pessoa deve ser e seja uma delas. Marco Aurélio. Hoje em dia, todo mundo tem uma opinião sobre como os outros deveriam ser, o que é certo, o que é errado, o que é maduro, o que é evoluído. Mas a pergunta mais poderosa não é o que você pensa sobre tudo isso, é o quanto você vive o que diz. Marco Aurélio nos dá um puxão de realidade aqui. Chega de discursos. Chega de dar lição nos outros enquanto ignora o próprio comportamento. Se você quer ser uma pessoa melhor, comece por você. Sem plateia, sem reconhecimento, sem precisar anunciar. Apenas seja. Porque não é o que você diz que inspira, é o que você faz, principalmente quando ninguém está olhando. Muita gente fala em bondade, mas trata mal quem não tem nada a oferecer. Fala em empatia, mas julga sem conhecer. Fala em justiça, mas fecha os olhos quando convém. E o estoicismo nos ensina justamente a sair desse lugar de teoria e partir para a prática, com ações reais. Ser uma boa pessoa não é sobre perfeição, é sobre coerência. É errar e reconhecer. É saber ouvir. É agir com justiça mesmo quando seria mais fácil fingir que não viu. É manter a palavra mesmo quando ninguém cobraria. E isso só é possível quando você desenvolve um tipo de força interior que o mundo não dá. Uma força que nasce do autocontrole, da clareza de valores e da disposição em agir de forma íntegra, mesmo quando seria mais fácil seguir o impulso. O estoico não reprime emoções, ele observa. Ele não apaga seus sentimentos. Ele aprende a conviver com eles sem deixar que se tornem donos da casa. E nesse processo, ele ganha flexibilidade emocional, resiliência, consistência. Porque a verdadeira força não está em reagir rápido, está em responder com consciência. E quem cultiva essa clareza interior passa a tomar decisões melhores, a falar menos e agir mais, a se tornar de fato alguém em quem os outros podem confiar. A vida te respeita quando você se torna alguém que vive o que acredita. E mais importante do que ser admirado por fora, é poder se olhar no espelho com respeito.
Porque quem vive com verdade, vive em paz. E quem vive em paz impacta o mundo, mesmo em silêncio. Citação 10. Em todos os lugares, a cada momento, você tem a opção: aceitar este acontecimento com humildade, tratar este indivíduo como ele deve ser tratado, abordar este pensamento com cuidado, para que nada irracional entre de forma sorrateira. Marco Aurélio. A vida não te dá controle sobre tudo, mas te dá escolhas. Em cada situação, por mais difícil que pareça, existe um pequeno espaço de decisão. Uma chance de escolher como reagir. E esse pequeno espaço define a qualidade da sua vida. Marco Aurélio nos lembra que essa escolha está disponível a todo instante. Você pode aceitar o que acontece com humildade ou resistir até se esgotar. Pode tratar alguém com justiça ou reagir no impulso e alimentar brigas. Pode observar um pensamento ou deixá-lo dominar sua mente como se fosse verdade absoluta. Essas decisões parecem pequenas, mas constroem o que você se torna. Porque o estoicismo não é uma teoria distante, é prática, diária, discreta. Está em como você age com o porteiro, com um parente difícil, com um erro seu. Está em como você trata quem não tem nada a te oferecer. Viver como um estoico é agir com intenção. É parar de ser refém das emoções automáticas e começar a se observar com mais atenção. Não é sobre se anular, é sobre não deixar que sua reação seja pior que o próprio problema. E isso exige treino. Por isso, os estoicos falavam sobre 3 grandes disciplinas. A disciplina do desejo, que te ajuda a aceitar o que acontece. A disciplina da ação, que te guia a agir com justiça, mesmo quando o outro não age. E a disciplina do consentimento, que te ensina a questionar os pensamentos antes de aceitá-los como verdades. Esse conjunto de práticas funciona como um exercício para a mente, e quanto mais você pratica, mais preparado se torna para lidar com os altos e baixos da vida sem se perder de si mesmo. Cleantes dizia: o destino guia os dispostos, mas arrasta os renitentes. Em outras palavras, quando você aceita a realidade com humildade e sabedoria, você flui. Quando resiste, se machuca. Ser estoico não é viver em frieza, é viver em consciência. É perceber que cada instante traz um convite silencioso para agir com mais presença, mais clareza e mais domínio de si. E quando você começa a responder com sabedoria ao que a vida apresenta, tudo muda. Não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque você transformou a forma como o encara. Citação 11. Não entre em pânico diante da visão de conjunto de toda a sua vida. Não pense nos problemas que você enfrentou ou naqueles que ainda tem de enfrentar, mas pergunte a si mesmo, quando cada problema vier: o que há de tão insuportável ou incontrolável nisto? Sua resposta vai envergonhá-lo. Marco Aurélio. A maioria das crises não nos derruba pelo que são, mas pelo tamanho que ganham dentro da nossa cabeça. Quando nos perdemos na antecipação do que pode dar errado, ou carregamos tudo o que já deu errado, acabamos esmagados por um peso que não cabe no momento presente. Marco Aurélio nos mostra uma prática poderosa: isole o agora. Não pense em tudo o que ainda tem que resolver. Não puxe os fantasmas do passado. Apenas pergunte: o que exatamente está acontecendo agora? O que há de insuportável nesse instante? Essa pergunta quebra o pânico, porque o desespero gosta de se alimentar da confusão. Ele cresce quando você mistura tudo: o que foi, o que é e o que talvez nem aconteça. Mas quando você foca no que está diante de você, o que parecia impossível muitas vezes se torna apenas difícil. E difícil você consegue lidar. É como subir uma montanha olhando apenas para o topo. Você paralisa. Mas se olha para o próximo passo, você continua. E passo a passo, o inalcançável vira conquista. Esse é o segredo estoico: vencer 1 minuto de cada vez. Não porque os problemas deixam de existir, mas porque você para de sofrer por coisas que ainda nem aconteceram e passa a agir no único lugar onde a mudança é possível, no agora. Ansiedade e pânico são alimentados pela ideia de que você precisa resolver tudo, de uma vez para ontem. Mas isso não é humano. E os estoicos, embora disciplinados, eram profundamente humanos. Eles sabiam que o esforço de hoje é o que sustenta o alívio de amanhã. Então, quando a mente disparar, pare, respire. E pergunte, como Marco Aurélio perguntava: o que há de tão incontrolável nisso aqui?
Essa simples pergunta pode te devolver o eixo, porque quase sempre você vai perceber, não é o problema que é invencível, é o medo que foi inflado demais. Citação 12. Se em algum momento de sua vida tu deves encontrar algo melhor do que justiça, sabedoria, autocontrole e coragem, deve ser algo realmente extraordinário. Marco Aurélio. Todo mundo diz que quer ter uma vida boa, mas o que significa de verdade viver bem? Para Marco Aurélio, a resposta era clara. Viver bem é viver com virtude, é se guiar por aquilo que fortalece seu caráter e não apenas aquilo que satisfaz seus desejos. Justiça, sabedoria, autocontrole, coragem, essas não são palavras bonitas para postar nas redes, são princípios práticos que, quando aplicados na vida real, transformam a forma como você pensa, decide, se relaciona e enfrenta os desafios. A sabedoria te mostra o que vale a pena. A coragem te dá força para agir mesmo com medo. A justiça te guia nas decisões que envolvem os outros. E a moderação te protege do excesso, aquele que promete prazer imediato, mas cobra caro depois. Essas virtudes se conectam como engrenagens. Uma fortalece a outra. E quando você vive baseado nelas, até os momentos difíceis se tornam suportáveis. Porque você sabe que está no caminho certo, mesmo quando ele exige mais de você. Ser sábio no olhar estoico não é ser alguém que nunca erra. É ser alguém que pensa antes de agir, que aprende com os tombos, que sabe distinguir o que depende de si do que é apenas ruído externo. Ser corajoso não é não sentir medo, é agir apesar dele, é conversar onde você costumava se calar, é se posicionar quando seria mais fácil se omitir, é seguir em frente mesmo sem garantias porque sua consciência está limpa. Ser justo é lembrar que o outro também sente, também sofre, também merece respeito, mesmo quando discorda de você. É evitar tirar vantagem só porque é possível. É não empurrar ninguém para trás só para chegar mais rápido na frente. E ser moderado é viver com presença. É não comer só pelo impulso, não gastar só pela ansiedade, não buscar prazer sem propósito. É entender que tudo o que é demais, mesmo que pareça bom, te desvia de você mesmo. Marco Aurélio nos convida a olhar para dentro e se perguntar: o que eu estou cultivando? Com o que eu estou me tornando parecido? Porque no final a pergunta mais importante da vida não é o que você conquistou, mas sim em quem você se tornou. E se a resposta for alguém mais sábio, mais corajoso, mais justo e mais equilibrado, então você está no caminho certo. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, porque quem vive com virtude já carrega a recompensa dentro de si. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a nunca parar de evoluir. E, se fez sentido para você em algum momento, deixe seu comentário, sua curtida e compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva, porque conhecer o estoicismo raiz é libertador. Obrigado por assistir e seguir com a gente. O autocontrole é base do nosso progresso.